Não sei quando você vai ler isso, mas posso dizer quando começou, e eu estava passeando sozinho na floresta quando a entidade veio me buscar. Foi além de um borrão. Foi, por falta de um termo melhor, ausência de significado. Onde se escondia, não havia árvores, onde se aproximava, não havia grama, através do arco ele saltou para mim, não havia brisa de movimento. Não havia ar. Quando ele atingiu, senti a sensação distinta de garras me perfurando em algum lugar invisível, em algum lugar que eu nunca tinha sentido antes. Minhas mãos, braços, pernas e tronco pareciam bem e eu não estava sangrando, mas sabia que tinha me machucado de alguma forma. Enquanto eu corria de volta para casa com medo, percebi que era menos. Eu estava vagamente cansado e às vezes era difícil me concentrar. A solução naquele estágio inicial foi fácil, e uma grande xícara de café me ajudou a me sentir normal novamente. Por um tempo, aquele esgotamento sutil do meu espírito se perdeu no fluxo e refluxo da cafeína em meu sistema. Você poderia dizer que minha vida começou naquela semana, na verdade, porque foi quando conheci Mar. Ela e eu nos demos muito bem, embora, para ser honesto, tenho certeza de que me apaixonei por ela pelo telefone antes mesmo de nos conhecermos. Era quase como se as fortes emoções daquela primeira semana tivessem feito a entidade revidar. Ela ainda estava comigo, presa a alguma parte invisível do meu ser. Os primeiros incidentes foram menores e quase não me preocupei com eles. A cor do carro de um vizinho mudou de azul escuro para preto uma manhã, e eu olhei para ele antes de balançar a cabeça e ignorar a diferença. 2 dias depois, no trabalho, o nome de um colega mudou de Fred para Dan. Perguntei cuidadosamente, mas todos disseram que seu nome sempre foi Dan. Achei que tinha me enganado. Então, por mais ridículo que pareça, eu estava fazendo xixi no banheiro de casa quando de repente me vi em uma rua qualquer. Eu ainda estava de pijama, com as calças abaixadas e urinando, mas agora à vista de uma dúzia de pessoas em um ponto de ônibus. Horrorizado, puxei minhas roupas e corri antes que alguém chamasse a polícia. Consegui chegar em casa, mas a experiência me forçou a admitir que ainda corria perigo. A entidade estava fazendo algo comigo e eu não sabia como revidar. Mara apareceu naquela noite, mas ela tinha sua própria chave. Hey, eu perguntei a ela com confusão. Como você conseguiu uma chave? Ela apenas riu. Você é fofo. Tem certeza que está bem com isso? Ela abriu uma porta e entrou em uma sala cheia de caixas. Eu sei que morar junto é um grande passo, especialmente quando estamos namorando há apenas 3 meses. Vivendo juntos? Eu literalmente a conheci na semana anterior. A coisa era, minha mãe sempre me chamou de biscoito inteligente por um motivo. Eu sabia quando calar a boca. Em vez de causar uma cena, eu disse a ela que estava tudo bem, e então fui direto para o meu quarto e comecei a investigar. Minhas coisas estavam como eu havia deixado, sem sinal de 3 meses de intervalo na habitação, mas encontrei algo fora do comum na data. Estremeci de raiva enquanto processava a verdade. A entidade havia comido 3 meses da minha vida. O que diabos eu estava enfrentando? Que tipo de criatura poderia consumir pedaços da alma de alguém assim? Perdi a parte mais emocionante de um novo relacionamento e nunca entenderia nenhuma história compartilhada ou piada interna daquele período. Algo absurdamente precioso havia sido tirado de mim e eu estava furioso. Essa fúria ajudou a suprimir a entidade. Eu nunca bebi álcool. Bebi café religiosamente. Eu verificava a data toda vez que acordava. Por 3 anos, consegui viver cada dia observando apenas pequenas alterações. Um fato social aqui e ali, o emprego de alguém, quantos filhos teve, esse tipo de coisa, o traçado das ruas próximas, a hora em que meu programa de televisão favorito foi ao ar, esse tipo de coisa. Sempre, essas mudanças me lembravam que a criatura ainda tinha suas garras cravadas em meu espírito. Nenhuma vez em 3 anos eu me permiti desligar. Um dia, fiquei descuidado.
Eu me permiti realmente entrar no final da temporada do meu programa favorito. Foi emocionante, uma história fantástica. Bem no auge da ação, um menino veio até minha espreguiçadeira e apertou meu braço. Surpreso, perguntei: em quem é você? Como entrou aqui? Ele riu e sorriu brilhantemente. Papai bobo. Meu coração afundou no meu peito. Eu soube imediatamente o que tinha acontecido. Depois de algumas perguntas mascaradas, descobri que ele tinha 2 anos, e que era meu filho. A agonia e a mágoa que enchiam meu peito eram quase insuportáveis. Não só perdi o nascimento do meu filho, como nunca veria ou conheceria os primeiros anos de sua vida. Maria e eu obviamente nos casamos e constituímos uma família no tempo que perdi, e eu não fazia ideia das alegrias ou dores que aqueles anos continham. Estava nevando lá fora. Segurando meu filho repentino no colo, sentei-me e observei os flocos caírem do lado de fora. Que tipo de vida seria essa se lapsos de concentração pudessem me custar anos? Eu tive que buscar ajuda. A igreja não tinha ideia do que fazer. Os padres não acreditaram em mim e disseram que eu tinha um problema de saúde e não algum tipo de possessão. Os médicos não tinham nenhuma pista. Nada apareceu em todas as suas varreduras e testes, mas eles alegremente aceitaram meu dinheiro em troca de nada. No momento em que fiquei sem opções, decidi contar a Mar. Não havia como saber como tudo isso parecia do lado dela. Como eu era quando não estava lá. Eu ainda levava nosso filho para a escola? Eu ainda fiz o meu trabalho? Claramente, eu sabia, porque ela parecia não saber, mas eu ainda tinha uma sensação horrível de que algo devia estar faltando em sua vida quando eu não estava realmente em casa dentro da minha própria cabeça. Mas na noite em que preparei um bom jantar, ela chegou não destrancando a porta da frente, mas batendo nela. Eu atendi e descobri que ela estava em um belo vestido. Ela ficou felizmente surpresa com as configurações na mesa. Um jantar chique para um segundo encontro? Eu sabia que você gostava de mim. Graças a Deus eu sabia quando manter minha boca fechada. Se eu tivesse falado sobre ser casado e ter um filho, ela poderia ter ido embora. Em vez disso, peguei o casaco dela e me sentei para nosso segundo encontro. Por meio de perguntas cuidadosamente elaboradas, consegui deduzir a verdade. Este realmente foi o nosso segundo encontro. Ela viu alívio e felicidade em mim, mas interpretou isso como nervosismo no namoro. Fiquei empolgado ao perceber que a entidade não estava necessariamente comendo porções inteiras da minha vida. Os sintomas, como eu começava a entendê-los, eram mais como as consequências de uma alma despedaçada. A criatura havia me ferido, me partiu em pedaços. Talvez eu devesse viver minha vida fora de ordem, mas pelo menos eu realmente conseguiria vivê-la. E assim foi por alguns anos, da minha perspectiva. Embora pequenas mudanças na política ou na geografia acontecessem diariamente, grandes mudanças em minha localização mental aconteciam apenas a cada 2 meses. Quando me encontrei em um novo lugar e tempo em minha vida, apenas calei a boca e ouvi, certificando-me de obter a configuração do terreno antes de fazer qualquer coisa para evitar cometer erros. No salto mais distante até agora, conheci meu neto de 6 anos e perguntei a ele o que ele queria ser quando crescesse. Ele disse, escritor. Eu disse a ele que era uma boa ideia. Então, voltei ao segundo mês de meu relacionamento com Mari e tive a melhor noite com ela à beira do rio. Quando digo o melhor, quero dizer o melhor. Sabendo quanto ela se tornaria especial para mim, pedi a ela que se mudasse. Tive que viver o que havia perdido na primeira tentativa e vim a entender que nunca estava mentalmente ausente. Eu sempre estaria lá, eventualmente. Quando estávamos transportando suas caixas, ela parou por um momento e disse que estava maravilhada com meu grande amor, como se eu a conhecesse desde sempre e nunca tivesse duvidado dela. Essa foi a primeira vez que eu realmente ri livre e sinceramente desde que a entidade me feriu. Ela estava certa sobre o meu amor por ela, mas exatamente pela razão que ela considerou uma analogia romântica boba.
Eu a conhecia toda a minha vida, e cheguei a um acordo com a minha situação e encontrei a paz com ela. Não foi tão ruim dar uma olhada em todas as melhores partes à frente. Mas é claro que eu não estaria escrevendo isso se não tivesse piorado. A entidade ainda estava comigo. Não me feriu e partiu como eu queria acreditar. O mais próximo que posso descrever minha crescente compreensão é que a criatura estava se enterrando mais fundo em minha psique, fragmentando-a em pedaços menores. Em vez de meses entre os turnos principais, comecei a ter apenas semanas. Assim que percebi essa tendência, temi que meu destino final fosse pular entre os tempos da minha vida, batimento por batimento, para sempre confuso, para sempre perdido. Apenas um instante a cada vez significava que eu nunca seria capaz de falar com mais ninguém, nunca seria capaz de manter uma conversa, nunca expressar ou receber amor. Quando a verdadeira profundidade desse medo veio sobre mim, sentei-me em uma versão mais velha de mim e observei a neve caindo lá fora. Essa era a única constante na minha vida, o tempo não se importava com quem eu era ou com as dores que tinha de enfrentar. A natureza sempre esteve presente. A neve que caía era sempre como um pequeno gancho que me prendia a um lugar, a pura paz emocional que isso trouxe foi como uma panaceia para minhas feridas mentais, e eu nunca havia mudado enquanto observava o padrão de cair branco e pensava nas vezes em que andei de trenó ou construí um forte de neve quando criança. Um adolescente tocou meu braço. Vovô. Ele me tirou dos meus pensamentos, então eu estava menos cuidadosa do que o normal. Quem é você? Ele deu um meio sorriso, como se não tivesse certeza se eu estava brincando. Entregando-me uma pilha de papéis, ele disse: é minha primeira tentativa de escrever um romance. Você poderia lê-lo e me dizer o que achou? Ah, claro. Perseguindo esse sonho de ser um escritor, eu vejo. Ele queimou vermelho brilhante. Tentando, de qualquer maneira. Tudo bem. Vá embora, vou ler isso agora mesmo. As palavras estavam borradas, e aborrecida, procurei os óculos que provavelmente tinha para ler. Ser velho era terrível, e eu queria voltar para um ano mais jovem, mas não antes de ler seu livro. Encontrei meus óculos no bolso de um suéter e comecei a folheá-los. Mar entrou e saiu da sala, ainda linda, mas eu tinha que me concentrar. Eu não sabia quanto tempo eu teria lá. Parecia que tínhamos parentes. Era Natal? Um par de adultos e um casal de crianças que não reconheci andaram pelo corredor, e vi meu filho, agora adulto, passar com sua esposa a caminho da porta. Como um grupo, a família extensa começou a andar de trenó do lado de fora. Finalmente, terminei de ler a história e chamei meu neto. Desceu as escadas correndo e entrou na sala. Como foi? Bem, é terrível, eu disse a ele com sinceridade. Mas é terrível por todas as razões certas. Você ainda é jovem, então seus personagens se comportam como jovens, mas a estrutura da história em si é muito sólida. Eu parei. Eu não esperava que fosse uma história de terror. Ele assentiu. É um reflexo dos tempos. As expectativas para o futuro são sombrias, não tão esperançosas como costumavam ser. Você é muito jovem para ter consciência disso, eu disse a ele. Uma ideia me ocorreu. Se você gosta de terror, sabe alguma coisa sobre criaturas estranhas? Claro. Eu leio tudo o que posso. Eu adoro. Cautelosamente, examinei as entradas da sala de estar. Todo mundo estava ocupado lá fora. Pela primeira vez, me abri para alguém em minha vida sobre o que estava vivenciando. Em voz baixa, contei a ele sobre minha consciência fragmentada. Para um adolescente, ele aceitou bem. Você é sério? Sim. Ele vestiu o olhar determinado de um homem adulto aceitando uma missão. Vou investigar, ver o que posso descobrir. Você deveria começar a escrever tudo o que experimenta. Construir alguns dados. Talvez possamos mapear sua ferida psíquica.
Uau! Soa como um plano. Eu estava surpreso. Isso fazia sentido, e eu não esperava que ele tivesse uma resposta séria. Mas como vou colocar todas as notas em um só lugar? Vamos inventar um lugar para você deixá-los, disse ele, franzindo a testa com o pensamento. Então eu vou pegá-los, e podemos traçar o caminho que você está seguindo em sua própria vida, ver se há um padrão. Pela primeira vez desde que a situação piorou, senti esperança novamente. Que tal debaixo da escada? Ninguém nunca vai lá embaixo. Claro. Ele se virou e saiu da sala. Eu olhei atrás dele. Eu o ouvi batendo perto da escada. Finalmente, ele voltou com uma caixa, colocou-a no tapete e abriu-a para revelar uma pilha de papéis estourando. Ele exclamou, puta merda. Mas é claro, sendo um adolescente, ele realmente não disse merda. Surpresa, pisquei rapidamente, perdoando seu xingamento por causa do choque. Eu escrevi isso? Ele olhou para mim com admiração. Sim. Você vai. Você ainda tem que escrevê-los e colocá-los debaixo da escada depois disso. Ele olhou de volta para os papéis, então cobriu a caixa. Então você provavelmente não deveria ver o que eles dizem. Isso pode ficar estranho. Isso eu entendi. Certo. Ele engoliu em seco. Há cerca de 50 caixas lá embaixo, todas preenchidas assim. Decifrá-las levará muito tempo. Seu tom caiu para uma seriedade mortal. Mas eu vou te salvar, vovô. Porque eu acho que ninguém mais pode. Lágrimas correram pelo meu rosto então, e eu não pude deixar de chorar uma ou duas vezes. Eu não tinha percebido quão solitário eu me tornei em minha prisão inconstante de consciência até que finalmente encontrei alguém que me entendeu. Obrigado, muito obrigado. E então eu era jovem de novo e estava trabalhando em uma terça-feira qualquer. Uma vez que a tristeza e o alívio desapareceram, a raiva e a determinação os substituíram. Depois que terminei meu trabalho, peguei um papel e comecei a escrever. Enquanto as semanas mudavam ao meu redor, enquanto essas semanas se tornavam dias e depois horas, eu escrevia a cada momento livre sobre quando e onde eu pensava que estava. Eu os coloquei embaixo da escada fora de ordem, minha primeira caixa foi na verdade a 30ª, e minha última caixa foi a primeira. Uma vez que eu tinha mais de 50 caixas escritas da minha perspectiva, e uma vez que minha mudança se tornou uma questão de minutos, eu sabia que cabia ao meu neto assumir a partir daí. Abaixei a cabeça e parei de olhar. Eu não aguentava mais o rio da mudança de consciência. Nomes, lugares, datas, empregos, cores e pessoas eram todos errados e diferentes. Eu nunca fui mais velho. Sentei-me observando a neve cair. Um homem de pelo menos 30 anos que reconheci vagamente entrou na sala. Vamos lá, eu acho que finalmente descobri. Eu estava tão frágil que me mover era doloroso. Você é ele? Você é meu neto? Sim. Ele me levou a uma sala cheia de equipamentos estranhos e me sentou em uma cadeira de borracha diante de um grande espelho com o dobro da altura de um homem. O padrão finalmente se revelou. Há quanto tempo você trabalha nisso? Eu perguntei a ele, horrorizado. Diga-me que você não perdeu sua vida como eu estou perdendo a minha. Sua expressão era fria como pedra e furiosamente resoluta. Vai valer a pena. Ele aproximou duas hastes finas de metal do meu braço e acenou com a cabeça para o espelho. Olha. Este choque é cuidadosamente calibrado. O choque elétrico de seu dispositivo foi surpreendente, mas não doloroso. No espelho, vi uma silhueta de luz em arco rápido aparecer acima da minha cabeça e ombro. A eletricidade se moveu pela criatura como uma onda, revelando brevemente a terrível natureza do que estava acontecendo comigo. Uma boca protuberante, parecida com uma sanguessuga, envolvia a parte de trás da minha cabeça, descendo até minhas sobrancelhas e tocando cada orelha,
e seu corpo parecido com uma lesma passava por cima do meu ombro e entrava na minha alma. Era um parasita. E estava alimentando minha mente. Meu neto, agora adulto, segurou minha mão enquanto eu absorvia o horror. Depois de um momento, ele perguntou: "E removê-lo vai doer muito. Você está pronto para isso?" Com medo, perguntei: "Emar está aqui?" Seu rosto suavizou. Não. Não por alguns anos agora. Eu poderia dizer pela reação dele o que tinha acontecido, mas eu não queria que fosse verdade. Como? Temos essa conversa muito, respondeu ele. Tem certeza que quer saber? Isso nunca faz você se sentir melhor. Lágrimas transbordaram em meus olhos. Então eu não me importo se dói, ou se eu morrer. Eu não quero ficar em um tempo onde ela não está viva. Ele fez um ruído simpático de compreensão e depois voltou para suas máquinas para conectar vários fios, diodos e outros pedaços de tecnologia em meus membros e testa. Enquanto fazia isso, ele falava. Trabalhei por 2 décadas para descobrir isso e tive muita ajuda de outros pesquisadores do ocultismo. Este parasita não existe tecnicamente em nosso plano. É uma das crias menores de Beta, e se alimenta do plexo de mente, alma e consciência, realidade quântica. Quando detalhes como nomes e cores de objetos mudaram, você não estava enlouquecendo. A teia de sua existência estava apenas perdendo fios enquanto a criatura comia seu caminho através de você. Eu não entendi completamente. Eu olhei para cima em confusão quando ele colocou um diadema de eletrônicos como uma coroa na minha cabeça na linha exata onde a boca do parasita tinha me rodeado. O que é Beta? Ele fez uma pausa em seu trabalho e empalideceu. Esqueci que você não saberia. Você tem sorte, acredite em mim. Após uma respiração profunda, ele começou a se mover novamente e colocou os dedos perto de alguns interruptores. Pronto. Isso é cuidadosamente ajustado para tornar seu sistema nervoso extremamente desagradável para o parasita, mas é basicamente uma terapia de eletrochoque. Eu ainda podia ver o sorriso de Mar. Mesmo que ela estivesse morta, eu tinha estado com ela momentos atrás. Faça isso. O clique de um interruptor ecoou em meus ouvidos e quase ri de como a eletricidade era suave. Não parecia nada, pelo menos no começo. Então, vi o espelho tremendo, e meu corpo dentro daquela imagem convulsionando. Oh! Não! Doeu. Nada jamais foi mais doloroso. Foi tão insuportável que minha mente não foi capaz de processá-lo imediatamente. Enquanto minha visão tremia e o fogo ardia em cada nervo do meu corpo, pude ver a silhueta de luz trêmula refletida do parasita em minha cabeça enquanto se contorcia em agonia igual à minha. Ele tinha garras, 6 membros semelhantes a lagartos com garras sob seu corpo semelhante a uma sanguessuga, e me cortou na tentativa de permanecer preso. A eletricidade fez minhas memórias explodirem. O sorriso de Mar estava à frente, iluminado brilhantemente em frente a um fogo quente enquanto a neve caía pela janela atrás dela. As bordas dessa memória começaram a se iluminar e percebi que minha vida era um trecho contínuo de experiência. Era apenas a consciência disso que havia sido fragmentada por aquele mal festivo nas minhas costas. Eu nunca tinha conseguido estar lá para o nascimento do meu filho. Eu pulei em torno dele uma dúzia de vezes, mas nunca realmente vivi isso. Pela primeira vez, pude segurar a mão de Mar e estar lá para ela. Não. Não. Aquele momento mudou perfeitamente para segurar sua mão enquanto ela estava deitada em uma cama de hospital por um motivo muito diferente. Isso não. Deus, por quê? Foi tão impiedoso me fazer lembrar disso. Comecei a chorar quando as enfermeiras entraram correndo no quarto. Eu não queria saber. Eu não queria experimentar isso. Eu tinha visto todas as partes boas, mas não queria a pior parte, o fim inevitável que todos enfrentariam um dia. Não valeu a pena. E estava contaminado. Toda aquela alegria foi devolvida 10.000 vezes como dor.
O fogo em meu corpo e em meu cérebro se transformou em pura tortura branca, e eu gritei. Meu grito se transformou em um grito de surpresa quando as máquinas, a eletricidade e a cadeira desapareceram. A neve não estava mais caindo em minha vida, eu estava na floresta em um dia claro de verão. Oh Deus! Eu me virei para ver a criatura se aproximando de mim. Era a mesma ausência de sentido, o mesmo vazio na realidade. Ele rastejou para a frente, como antes, mas, desta vez, sibilou e se virou. Fiquei de pé, espantado por ser jovem de novo e livre do parasita. Meu neto tinha realmente feito isso. Ele me preparou uma refeição nada apetitosa, então o predador de mente alma partiu em busca de um lanche diferente. Voltei para casa atordoado. E enquanto eu estava sentado processando tudo o que havia acontecido, o telefone tocou. Eu olhei para ele com admiração e tristeza. Eu sabia quem era. Era Marjorie, ligando pela primeira vez por algum motivo trivial que ela admitiu 30 anos depois foi inventado só para falar comigo. Mas tudo o que eu podia ver era ela deitada naquela cama de hospital morrendo. Ia terminar em dor e solidão indescritíveis. Eu me tornaria um homem velho, deixado para sentar sozinho em uma casa vazia, sua alma gêmea se foi muito antes dele. No final de tudo, a única coisa que me restava em sentar e observar a neve caindo. Mas agora, graças ao meu neto, eu também teria minhas memórias. Seria um passeio selvagem, não importa como terminasse. Num impulso repentino, atendi o telefone. Com um sorriso, perguntei: Ei, quem é? Mesmo que eu já soubesse.